Bom dia, começando aqui a segunda atividade de matemática desse ano aí de 2021, mais uma vez remotamente, né, pelo menos em parte. E eu começo com um texto, né? O objetivo do texto é mais uma vez mostrar a utilização da matemática, né, que a matemática está no dia a dia, onde eu mostro um texto que fala sobre alimentação e tem uma quantidade significativa de números não inteiros, né? Tem uma quantidade bastante grande de números, né? E a presença de vários números que não são inteiros, onde a principal forma de registrar esse número são números com vírgula, né? A gente chama popularmente de números decimais, né? Então o texto tem mais esse objetivo de contextualizar, mostrar que o que a gente está estudando tem aplicação prática no dia a dia de pessoas comuns, né? Então, se você quer ler um texto em que vai discutir a qualidade da alimentação, você tem que saber entender esses números, né? Aliás, recomendo a leitura desse texto, um texto bem interessante que fala sobre uma boa alimentação. Depois eu venho aqui já começando a matéria propriamente dita, onde eu mostro algumas frações decimais, né? Frações decimais como está escrito no texto da atividade anterior, são frações onde o denominador são potências de 10. Então 10 elevado a 1 é o próprio 10, 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100, 10 elevado ao cubo dá 1000 e assim sucessivamente. Observa que esses números são números formados pelo algarismo 1 seguido de zeros, né? A quantidade de zeros é exatamente o valor do expoente. Isso é importante para a gente entender aqui a formação dos números decimais. Então, um décimo, como você já deve ter aprendido, é pegar a unidade. Então, a unidade aqui é uma barrinha, dividir em 10 partes. Então, o denominador, que é o número que a gente escreve embaixo, indica em quantas partes a gente tem que dividir. Então, peguei a barrinha e dividi em 10 partes. E peguei uma. Então, um décimo seria esse pedaço aqui pintado, né, da barrinha. Isso pode ser escrito também na forma decimal, usando o número com vírgula. Como? 0,1. Essa primeira casa decimal a gente chama de décimos, exatamente por causa disso, porque ela registra a quantidade de pedacinhos de décimos. Então, a primeira casa decimal é o que a gente chama de décimo, né? E ele registra essa quantidade aqui. Da mesma maneira, um centésimo é pegar a unidade, novamente pega a barrinha, divido em 100 partes iguais, observa que fica, né, quase não dá para enxergar, então é um negócio bem miudinho. E no número decimal, isso vai ser a segunda casa decimal, o segundo algarismo depois da vírgula. A vírgula divide o número em duas partes, a parte da frente, que é a parte inteira, vai indicar a quantidade de unidades inteiras, no caso aqui a unidade que eu estou representando é a barrinha, mas pode ser qualquer coisa. Então, se eu tivesse uma barrinha inteira pintada, ela ia aparecer aqui na frente da vírgula. E depois da vírgula, né, na parte direita da vírgula, são os pedaços. O primeiro algarismo são os décimos, o segundo algarismo são os centésimos, que é exatamente você dividir em 100 partes iguais, essa quantidade você registra aqui na segunda casa. Observe que só pode ir até o 9, né? Porque se eu pegasse 10 barrinhas dessas, 10 pedacinhos desses, daria um décimo, né? Então eu teria que registrar ele aqui. Mas a gente vai ver melhor isso depois. Aliás, vou deixar disponível um vídeo que eu usei ano passado com o 6º ano, que explica isso aí um pouquinho melhor, né? Para quem nunca viu isso, né? Na realidade, aqui é uma revisão do 6º ano. Continuando aqui, se eu pegar a unidade e dividir em 1000 partes iguais, observa que não dá nem para fazer a figura mais, você não ia nem conseguir enxergar, né, de tão pequenininha ficar. Essa quantidade de milésimos você registra na terceira casa decimal, o terceiro algarismo depois da vírgula. Então, 1 milésimo seria 0,001. Observa que quanto mais à direita, quanto mais distante da vírgula para a direita, menor vai ser o número.
né? Menor vai ser o valor, né, desse número, a quantidade que ele representa. Então, 1 milésimo é uma coisa muito miudinha. E eu posso continuar isso infinitamente. Então, vou dividir por 10.000. Eu diria o décimo de milésimo. Seria a quarta casa decimal. E assim sucessivamente. Se eu dividir por 100.000, eu vou ter lá o logaritmo na quinta casa decimal. Mas são quantidades muito pequenas, né? Por isso que você usa no dia a dia até a terceira casa decimal normalmente, né? Mais do que isso é uma coisa tão pequena que normalmente não tem utilidade na vida comum de um cidadão. Na ciência, sem dúvida nenhuma, você vai trabalhar com números bem menores até do que isso. Pegando um exemplo aqui, onde o numerador não é só 1, imagina que eu pegue uma unidade agora, vai ser a placa aqui, vai ser um quadrado aqui, e divida ele em 100 partes iguais. Então tem 10 aqui, 10 aqui, 10 vezes 10, 100 está dividido em 100 partes iguais. E pegue 40. Isso vai ser então 40, né? Dividir em 100 partes, peguei 40. Então vai ser 40 sobre 100. 40 centésimos. Então você escreveria assim. Mas o que eu quero mesmo que você observe é que esse valor aqui, essa quantidade aqui, é a mesma quantidade de 0,4. Essa quantidade seria a mesma coisa de eu dividir em 10 partes iguais e pegar 4. Isso aqui, ó, tem o mesmo tamanho, representa a mesma quantidade que esse. Então, 0,40 é a mesma coisa que 0,4. E esse zero aqui nos centésimos não tem valor nenhum. Eu posso tirar 0 centésimo, é a mesma coisa que não escrever nada. Isso vai ser importante na hora de comparar os números, né? Mais um exemplo aqui, imagina que eu pegue o mesmo quadrado e pinte apenas 35 deles. Então, eu tenho, dividi em 100 partes e peguei 35. Eu tenho 0,35. Observa que eu tenho 3 décimos, então eu tenho 3 fatias aqui inteiras, né, como se fosse assim, e eu tenho apenas 5 centésimos aqui fora. Então, que é esses 5 aqui. Peço para você observar também que essa quantidade aqui é menor que essa. Então, 0,35 é menor do que 0,4. É óbvio, né? Eu não tenho nenhum inteiro. Aqui eu tenho 3 décimos, 3 fatias dessa. E aqui eu tenho 4. Então, 4 aqui, ó, já vai me dizer que essa quantidade é maior que essa. Não importa esses 5 centésimos. Esses 5 aqui, ó, que esses 5 pedacinhos aqui, 5 quadradinhos aqui, não vai alcançar uma fatia aqui. Então, não tem como. Então, na prática, na hora de comparar dois números, eu tenho que olhar primeiro a parte inteira. Se elas forem iguais, né, eu continuo. Se não, se elas forem diferentes, eu já vou saber quem é maior. É só olhar quem é a parte maior inteira, já vai dizer quem é o número maior. Se forem iguais, como é o caso, eu continuo aqui, né? Aí aqui tem 3, aqui tem 4. Como são diferentes, já dá para saber quem é maior. Quem é maior, 3 ou 4? 4. Então, eu já vou saber que 0,4 é maior que 0,35. Porque aqui tem 4 décimos, aqui só tem 3. Se fossem iguais, eu continuaria. Então, eu vou até achar o primeiro algarismo diferente. A primeira casa decimal que for diferente. Aí eu comparo quem é maior, vai definir quem é o número maior. Como eu já falei, isso é uma revisão, né? Isso é matéria de 6º ano. Eu passo aqui alguns exercícios para fixar melhor, né, esse assunto. Então, são 3 exercícios, mas em síntese é sempre a mesma coisa. Eu estou perguntando qual é o maior número, né? No caso aqui, são pesos de pessoas, então eu pergunto quem é o mais pesado. Então, o João tem 82,12 quilos e a Maria tem 82,1. Eu estou perguntando quem é o mais pesado. Então, na realidade, estou perguntando qual é o maior número. 82,12 ou 82,1. Você vai lá ver quem é o mais pesado e assinala. Se você estiver fazendo pela internet,
Isso está no Google Forms, você pode responder lá. Se for na apostila, é só assinar lá. Então aqui é a mesma coisa, só que está em altura e aqui é só o número mesmo. Aqui eu faço só uma pequena observação, de que os números inteiros também podem ser escritos em forma de fração, então eles são números racionais. Mas a gente não vai usar isso no momento não. É só para deixar registrado para uma possível utilização depois. Por hoje é só, até a próxima atividade.